Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do Grupo de Estudos da Bíblia. Nós estamos na nossa segunda temporada e já começando a reta final da segunda temporada. Passa muito rápido, não é mesmo? Hoje nós já vamos estudar o capítulo 8 do livro de Daniel. Se você perdeu algum dos estudos anteriores, não deixe de conferir aí para ir acompanhando e revisando aquilo que nós já estudamos, porque de agora em diante, como nós mencionamos no último estudo, na semana passada, nós estamos entrando em uma parte profética e simbólica do livro de Daniel. E por conta disso, nós precisamos dar uma sequência àquilo que nós estamos estudando. Então, para você compreender e não perder nenhum detalhe, dê uma olhadinha nos estudos anteriores aí, caso você não tenha participado, para que você consiga compreender melhor, tá certo? Se você está chegando hoje, eu gostaria de apresentar alguns materiais aqui também que podem lhe ajudar no seu estudo. O primeiro deles é este guia aqui, um estudo do livro de Daniel, capítulo por capítulo, onde você consegue, através de algumas perguntas, ter um vislumbre do que nós estamos estudando no livro de Daniel. Eu tenho este impresso aqui, mas se você quiser, você pode ter acesso a este material de forma digital e totalmente gratuita, no site evangelistasdelite.com.br. Vai estar aí na descrição do vídeo também para que você possa acessar e aproveitar este material. E este outro guia, preparado pela Rede Novo Tempo de Comunicação, é o estudo de Daniel com o guia Bíblia Fácil, produzido pelo pastor Arilton de Oliveira. Então você pode ter acesso a esse material também entrando no site novotempo.com ou biblia.com.br. Esse guia aqui você consegue ter na sua casa, esta revista, assim como a que eu estou segurando aqui, também de forma gratuita. Você precisa fazer um cadastro para que você possa colocar ali os seus dados de endereço e isso vai ser enviado então para a sua casa através dos Anjos da Esperança e você vai poder aprofundar o seu estudo. Gostaria de lembrar também que nessa temporada, ao contrário da nossa primeira temporada aqui do Grupo de Estudos da Bíblia, nós estamos tendo a oportunidade, com as devidas restrições, de termos encontros presenciais. E nós temos algumas pessoas que estão aqui conosco e você pode participar também. Nós nos reunimos aos domingos, às 18 horas, na rua Virgílio de Abreu, número 1634, tá certo? E aí você pode participar aqui conosco, você pode inclusive interagir, como nós não estamos tendo a transmissão simultânea ainda, nós não conseguimos acompanhar o chat. Caso você envie alguma mensagem, nós só vamos conseguir responder isso depois da transmissão. Então, se você tiver alguma dúvida ou gostaria de interagir de alguma maneira, dando a sua contribuição, você pode fazer isso de forma presencial também. Nós estaremos tomando todos os cuidados aí em virtude da pandemia e assim nós vamos poder estudar juntos esse livro que é tão precioso, o livro de Daniel, tá certo? Ditas todas estas coisas, chegou o momento de estudarmos a Bíblia. Você já está aí com a sua Bíblia em mãos? Pegue a Bíblia e o seu material de anotação também, porque hoje nós vamos estudar uma profecia muito importante do livro de Daniel. E se você não fizer anotações, é muito possível que daqui a alguns dias você já não lembre os detalhes daquilo que nós vamos estudar hoje. Eu tenho as minhas anotações aqui justamente para que eu consiga continuar estudando após a transmissão. E eu sugiro que você faça a mesma coisa. Tá bom? Podemos fazer uma oração antes de começarmos o nosso estudo? Se você puder, feche seus olhos e nós vamos orar para que Deus nos conduza ao estudarmos a palavra nesse momento. Grande Deus, soberano Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos pelo dom da vida e porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos neste momento a Tua palavra. Que através do Teu Espírito Santo nós sejamos iluminados e que, independente de aonde os nossos amigos estiverem, que todos possamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, deste livro tão precioso que é o livro de Daniel. Que o Senhor nos acompanhe e nos dirija em nome de Jesus. Amém, Pai. O nosso estudo de hoje está no capítulo 8 do livro de Daniel. E nós vamos começar fazendo a leitura a partir do versículo 1. Então você pode abrir a sua Bíblia em Daniel, no livro de Daniel. Nós vamos ler do capítulo 8 a partir do versículo 1, onde diz o seguinte: No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tive era a princípio, a do capítulo 7, 2 anos antes, conforme nós vimos na semana passada. Quando a visão me veio,
pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então eu levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Nós vamos ler até aqui a princípio e depois vamos continuar a leitura, porque aqui já temos algumas informações que são importantes. Esse terceiro ano do rei Belsazar, aquele que nós estudamos lá no capítulo 5, alguns estudos atrás, ele representa o final do período de dominação do Império Babilônico. Lembra lá do rei Nabucodonosor, que nós já estudamos também? Pois bem, no final daquele império, era Belsazar quem estava governando a cidade de Babilônia. Nós já vimos que o pai dele era o responsável pelo império todo, o rei Nabonido, e Belsazar estava reinando em corregência. E ele, então, no final do seu reinado, é descrito como governando a Babilônia. Nesse momento, Daniel recebe uma visão. O texto não deixa claro, porque as duas possibilidades são possíveis, se ele estava presencialmente na cidadela de Suzã, na cidade de Suzã. Essa cidade ela foi conquistada pelos persas antes da Babilônia, embora nesse momento ainda fazia parte do império, ou se ele não estava presencialmente naquela cidade, mas durante a visão ele identificou alguns elementos ali como estando nesse local. Não fica claro, mas não compromete o restante, que para nós é mais importante. Ele começa a enxergar alguns símbolos, algumas aberrações que naturalmente não poderiam existir. E a primeira delas é descrita justamente aí no versículo 3 e no versículo 4 também. Nesse primeiro momento, esse símbolo, ele até é fácil de ser identificado. E ele, necessariamente, nesse primeiro momento, não tem nada de tão absurdo, mas na sequência nós vamos ver que ele se trata de um símbolo e não de um animal literal. Ele vê um carneiro com 2 chifres. Você sabe que o carneiro ele normalmente tem um chifre meio enrolado. E nesse animal, especificamente, nesse símbolo, os chifres chamavam a atenção do profeta, porque ele tinha 2 chifres, sim, só que um parecia ser maior do que o outro. E o maior, ele nasceu depois do menor. Aqui já começa a embaralhar caso a interpretação fosse literal. Porque os chifres não nascem em tempos diferentes, eles até talvez tenham um tamanho um pouquinho diferente durante o processo de crescimento, mas não tão acentuado como é descrito aqui. Pois bem, esse carneiro, diz no versículo 4, ele dava amarradas para todas as direções. Vamos ler o versículo 19 e 20 para a gente entender já o significado deste símbolo. Nós não vamos nos ater muito a esses animais, mas o próprio texto na sequência vai nos dar o significado. Então acompanhe aí, versículo 19 e 20 diz assim: E disse: Eis que eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Nós já vamos entender isso. Versículo 20: Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Aqui nós já temos a interpretação para este símbolo e não vamos fugir disso, porque é a interpretação que as próprias Escrituras trazem para este animal. Por que Babilônia não é representada nesta visão? O terceiro ano do reinado de Belsazar já representava o final do domínio deste império sobre as demais nações do mundo. E como ele não teria mais nenhum papel importante a desempenhar dentro desse contexto profético de aliança, de restauração do povo de Deus, Babilônia já não é mais mencionada aqui. Lembre-se que as profecias do livro de Daniel, elas estão diretamente relacionadas ao fiel povo de Deus. É por isso que nós não conseguimos, e o próprio texto deixa isso bem claro, interpretar estes símbolos como sendo outras civilizações que existiam no mundo também. Talvez no Extremo Oriente, nos primórdios dos impérios chinês, ou mesmo a Índia,
Talvez os impérios que se desenvolveram aqui nas Américas também, eles não são descritos na profecia. Por quê? Naquele momento, eles não estavam diretamente relacionados ao povo da aliança de Deus. Não que Deus não se importava com eles, mas a maneira como Deus se relacionava com esses outros impérios era diferente. E agora, Babilônia também já não se relacionava mais com o povo de Deus. Por isso, esse carneiro é um símbolo do Império Medo-Persa. E agora a gente consegue entender por que um chifre é maior do que o outro e o maior nasce depois. Se você lembra dos estudos anteriores, nós vimos que esta coalizão Medo-Persa, ela começa, na verdade, com os Medos. Eles é quem tinham o domínio. Nós estudamos isso algumas semanas atrás. Dê uma olhadinha lá no capítulo 5, no estudo, e depois no 6 também, vai clarificar um pouquinho. Mas depois deles, vieram os persas, num primeiro momento até em conflito com os medos, mas depois eles se unem e formam uma coalizão. Medo-Persa, o Medo-Persa. Só que os persas, eles se consolidaram de uma forma tão intensa, com o seu domínio bélico, com o seu exército, a sua política, que eles tomaram uma proeminência maior do que os medos. Em muitos livros de história, nós vamos ler a respeito dos reis persas, e não há muita menção aos medos, porque o Império Persa se desenvolveu mais. Só que ele se desenvolveu depois. Por isso, um dos chifres ele é maior nesse carneiro, e ele aparece depois do menor, justamente comprovando o que a história nos diz a respeito do Império Medo-Persa. Fantástico o cumprimento dessa profecia bíblica. Mas não é só isso. Nós vamos ler agora o versículo 5, até pelo menos o versículo 8, e vamos encontrar um segundo personagem aqui nesta visão de Daniel. Acompanhe a leitura, do verso 5 até o verso 8. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre que ele tinha entre os olhos, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O segundo personagem que aparece nessa visão é o bode. E interessante que tanto o carneiro quanto o bode eram animais utilizados no sistema de sacrifícios do povo de Israel, que nesse momento vivia numa condição de cativeiro. O templo já havia sido destruído pelo exército de Nabucodonosor, mas esses animais eles eram muito importantes, especialmente em um dos rituais que aconteciam no santuário quando ele ainda existia para os judeus, que era o sistema de juízo, de purificação, chamado dia da expiação ou dia do juízo. Usavam esses animais, o carneiro e o bode, e eles vão ser importantes na sequência aí da descrição da visão de Daniel. O que nos chama a atenção a respeito desse bode? Em primeiro lugar, o texto diz que ele avançava em uma velocidade tão grande que ele quase que não tocava o chão, é como se ele não tocasse o chão. E ele vem com grande força para se colidir contra o carneiro. Bem, quem é que é este animal ou o que ele representa? Vamos dar uma olhadinha aí no versículo 21. O próprio texto nos dá essa interpretação. O bode peludo é o rei ou o reino da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, como nós vemos ali no versículo 8, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Então nós vamos parar aqui e já conseguimos identificar mais alguns elementos dessa profecia. O bode, no capítulo 8 de Daniel, é um símbolo do Império Greco-Macedônico.
Nós já estudamos sobre isso lá no capítulo 2, aquela estátua com vários metais, um sonho que o rei Nabucodonosor teve. Agora aparece novamente este império. Na semana passada nós vimos um outro símbolo para este império, que era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Lembra desse símbolo? Um animal, claro que não existe, mas que dentro do contexto profético ajuda a gente a montar todo esse quebra-cabeça. Agora, a Grécia não é mais representada por um leopardo, a visão é outra. Daniel ele vê um bode com um grande chifre entre os olhos, era um chifre só. E este é um símbolo muito oportuno para o Império Grego de Alexandre, que conquistou os medo-persas e, por assim dizer, o mundo todo, muito rápido. Em uma década, eles já tinham acesso a praticamente todo o mundo conhecido da época e a dominação sobre esse mundo também. Por isso que o bode não tocava o chão. A velocidade com que ele conquistou o mundo todo sob o comando do seu general, do seu rei Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, foi incomparável. Só que acontece que no auge do reinado desse bode, diz que o seu chifre foi quebrado e 4 saíram no lugar dele, não com o mesmo poder, com a mesma influência. Nós estudamos isso também na semana passada, ao vermos que as 4 cabeças do leopardo também eram um símbolo destes 4 chifres. Quando Alexandre o Grande morreu, com mais ou menos 32 anos de idade, alguns dos seus generais dividiram o seu império após alguns anos em 4 pedaços diferentes. Este é o símbolo destes 4 chifres. E eles dominaram então algumas partes do mundo, mas não com a mesma influência, o mesmo poder de Alexandre. Só que agora, e você precisa e eu também prestar atenção na sequência da visão, porque esses 2 animais que aparecem aqui, não há muita dificuldade em encontrar a interpretação. Mas o que nós vamos ler a partir do versículo 9 ajuda a gente a compreender por que é que o anjo falou com Daniel, ali no versículo 19 que nós lemos, que esta visão era para o tempo do fim. Afinal, a Média Pérsia e a Grécia já estão no passado, não estão no tempo do fim. O que seria esse tempo do fim? Vamos continuar a leitura e nós vamos conseguir compreender. Versículo 9. De um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o Oriente e para a Terra Gloriosa. Talvez na sua tradução apareça de um dos chifres, mas nós já vamos compreender porque é que eu não li desta maneira. Eu li de um deles e não de um dos chifres. Versículo 10 diz que ele cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. E tirou dele o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui nós vemos uma das profecias mais importantes do livro de Daniel, a maior de todas no que diz respeito a tempo. Ela vai, nós vamos chegar a essa conclusão juntos a partir da Bíblia, durar um período de 2.300 anos literais. Nenhuma outra profecia na Bíblia tem um período, ou cobre um período tão grande de tempo. Por que é que eu li de um deles e não de um dos chifres, no versículo 9? Porque é assim que aparece nos melhores manuscritos que nós temos, ou nos mais antigos, no hebraico. No capítulo 8 em diante do livro de Daniel, volta a ser descrito em hebraico. Por que é que muitas traduções trazem de um dos chifres no versículo 9 e não de um deles? Essa é uma tendência de alguns tradutores para aplicar essa profecia, ou o significado dela, a um rei Seleucida. Por que Seleucida? Os Seleucidas eram alguns dos líderes que eram descendentes de um dos generais de Alexandre. Então lembra que Alexandre o Grande morre, depois vem 4 reis no seu lugar.
Um deles era Seleuco, e este Seleuco deu origem a um personagem, a um rei chamado Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV Epifânio. Esse homem, alguns séculos antes de Cristo, ele fez algumas atrocidades contra o povo judeu. Depois que o santuário foi reconstruído, embora no tempo de Daniel isso ainda não tinha acontecido, mais para frente iria acontecer. Este rei, ele profanou o santuário. Ele ofereceu sacrifícios que não deveria. Ele não era um sacerdote, não era um levita, ele não poderia fazer isso. E mais do que isso, a história diz que ele ofereceu animais que para os judeus não poderiam ser usados como sacrifício. Ele fez o sacrifício de um porco dentro do templo dos judeus. Ele colocou algumas imagens, alguns ídolos. Isso era uma profanação da santidade daquele recinto para o povo de Deus, para o povo judeu. Por causa disso, algumas pessoas traduziram esse versículo 9, dizendo ou afirmando que esta ponta pequena saiu de um dos 4 chifres, saiu do Império Seleucida. Afinal, este rei ele realmente fez algumas coisas absurdas. Mas essa não pode ser a interpretação correta. Primeiro, nós vamos ver o elemento gramatical. E segundo, simbólico também, para a sequência da visão. O próprio Jesus, lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 24, diz que essa transgressão assoladora não tinha ainda se cumprido nos dias dele, de Jesus, enquanto ele esteve entre nós. E Antíoco Epifânio viveu pelo menos 160 anos antes de Cristo. Não pode ser ele o personagem dessa história. O que é que acontece aqui gramaticalmente? A melhor tradução é de um deles, mas se esses eles não são os chifres, quem são? Como é que nós identificamos? É no versículo 8. O final do versículo 8 diz que esses 4 chifres, eles saíram para os 4 ventos do céu, um indicativo da totalidade do planeta Terra. O verso 9 ele está concordando com ventos e não com chifres. E isso existe um argumento gramatical envolvendo o gênero dessas palavras no hebraico. Não é possível nós associarmos essa palavra de um deles aos chifres, porque os chifres estão num gênero diferente. Embora no português tanto o vento quanto os chifres pertençam ao mesmo gênero masculino, no hebraico não. Então, gramaticalmente, nós não podemos ligar essa expressão aos chifres, mas sim aos ventos. E agora nós conseguimos entender um pouquinho melhor. Porque na sequência da história, depois dessa dominação dos 4 chifres, representando esses 4 reinos aí dos generais de Alexandre, um novo império que deveria surgir não dos chifres, mas dos 4 ventos, ou seja, de algum outro lugar da terra, iria assumir o controle e o domínio mundial. E esse poder, também identificado no capítulo 7 e no capítulo 2, ele teria um papel muito importante a desempenhar contra o povo de Deus. Se você olhar no capítulo 2 e também o capítulo 7 de Daniel, você vai chegar à conclusão que após a dominação do Império Grego, o Greco-Macedônico, um novo império mundial iria alcançar proporções gigantescas, com um grande e poderoso exército, com estradas, com um sistema de governo, que foi o Império Romano. O Império Romano dominou o mundo por muitos séculos. Só que nós já estudamos algumas semanas atrás que o problema do Império Romano surgiu de dentro para fora. Ele não foi conquistado por nenhum outro império maior. Ele foi se dissolvendo a partir de conquistas das tribos bárbaras. E aí surgiu um cenário para uma nova fase do Império Romano. Agora não só político, mas religioso também. Lembra que nós já estudamos a respeito disso? No capítulo 7, nós estudamos sobre um chifre pequeno, do 4º animal lá que tinha uma descrição terrível e espantosa. Aqui acontece a mesma coisa. Esta ponta pequena que sai de um dos 4 ventos representa uma nova fase do Império Romano, conhecida na história como a fase romana papal. Roma teve uma parte pagã imperial e uma parte de dominação papal. Quando o imperador do Oriente, Justiniano, reconheceu o bispo de Roma
como o líder de todas as demais igrejas cristãs, e depois disso, no ano 537, ele consolida o poder do bispo de Roma não apenas como sendo algo religioso, mas político também. Então aí começou uma nova fase do Império Romano. E por que é que isso tudo é importante? Porque nessa fase há um sistema político e religioso que agride o povo de Deus, que ofende a Deus. E nós já havíamos visto isso lá no capítulo 7 também. Mas aqui a situação fica um pouco mais complexa, porque diz que esta ponta pequena, este símbolo da fase papal do Império Romano, iria se engrandecer de tal maneira que iria lançar por terra algumas estrelas. Esse é um símbolo bastante semelhante ao que acontece ou aparece lá no livro do Apocalipse. No capítulo 13, se você olhar do versículo 1 ao versículo 10, há uma descrição muito parecida com a atuação desta ponta pequena e do chifre que apareceu lá no capítulo 7 também, no quarto animal. Depois você dá uma olhadinha ali para compreender o que nós estamos comentando aqui. Na sequência, no versículo 11, é dito que este poder iria se engrandecer ou tentar se colocar no lugar do príncipe do exército aqui representando o povo de Deus. Este é um dos símbolos de Jesus Cristo. E desse poder sairia a intenção de tirar o sacrifício diário e lançar o lugar do seu santuário abaixo. E mais adiante, no versículo 13, nós encontramos uma outra informação importante. Aliás, no 12 e no 13, o exército lhe foi entregue como sacrifício diário, por causa das suas transgressões. Ele deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Se você olhar aí o capítulo 7, nós vimos que essa prosperidade dessa fase do Império Romano durou um período de mais de 1000 anos, foram 1260 anos de consolidação deste poder, de perseguição a quem pensava diferente. E no meio, ou durante esse processo, o serviço do santuário, a continuidade do serviço do santuário é deitada abaixo. E isso também é importante nós destacarmos aqui no versículo 13, onde está escrito aí na maior parte das nossas traduções em português, a pergunta daquele anjo, até o quanto tempo durará o sacrifício diário. A melhor expressão aqui não é sacrifício diário, é só diário, é assim que aparece, não tem a expressão sacrifício. A palavra, o termo usado aqui no hebraico é tamid. Tamid representava muitas coisas, não apenas o sacrifício, mas praticamente todo o serviço contínuo do santuário. Os pães da proposição, eles eram trocados continuamente. As lâmpadas, a menorá, o candelabro, ficava aceso continuamente. Os sacrifícios eram oferecidos continuamente. Ou seja, o serviço de intercessão do santuário, ele acontecia de forma contínua e ininterrupta. Até que este poder, representado por esta ponta pequena, iria assumir uma postura que não pertencia ou não pertence a ele. E esse problema iria durar 2.300 tardes e manhãs, como diz aí o versículo 14. O que é isso na história? Quando Roma chega a este período de domínio papal, ou seja, um poder político e religioso juntos dominando o mundo, pelo menos a parte ocidental, nós começamos a entender algumas coisas e precisamos olhar para a Bíblia para enxergar o contexto mais amplo disso aqui. Deus havia, séculos antes de Daniel, ordenado a Moisés, lá no livro do Êxodo, no capítulo 25, que o povo deveria construir um santuário para que Deus pudesse habitar no meio deles. E esse santuário, a expressão que aparece ali, ela deveria ser construída com base em um modelo já existente. E que modelo já existente seria esse? Já que não havia nenhum santuário antes de Moisés, não havia nenhuma tenda, nenhum móvel, não havia arca da aliança. Pois bem, há sim um santuário antes do de Moisés, e esse santuário está no céu. Se você quiser ler comigo, nós vamos ler um texto do livro de Hebreus, no capítulo 9, não vamos ler todo ele por conta do horário, mas pelo menos uma parte aqui nós vamos ler. Você vai encontrar a seguinte informação, Hebreus capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 23, ali diz o seguinte: era necessário, portanto,
que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. E agora veja o versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, que era uma figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, e nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes como o sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos voltar para Daniel. O modelo que Moisés viu lá no monte e deveria seguir aquela orientação, nada mais, nada menos significa que há sim um santuário antes de Moisés e esse santuário está lá no céu. Mas você pode estar se perguntando, por que existe um santuário no céu? Se no santuário em Israel eram mortos animais, era feito um ritual de perdão, de purificação, no céu não existe nada disso, o céu é um ambiente perfeito. É verdade. Mas o santuário, ele representa o centro do governo de Deus para todo o universo. É claro que Deus é onipresente, mas o santuário ele serve como um centro de adoração a Deus, onde todos os seres que Deus criou se reúnem para adorar e reconhecer a grandeza de Deus. E deveria ser nesse local que o próprio Deus iria resolver o problema do pecado. Isso ajuda a cada um de nós, você e eu, a compreendermos o tamanho daquilo que Jesus fez por nós. Na verdade, nós não conseguimos compreender isso de forma plena, mas Deus assumiu no seu centro de governo, no santuário celestial, o problema do pecado para resolver, para nos perdoar, para nos purificar. Isso é fantástico. Aquilo que acontecia aqui, a partir de Moisés e depois com o povo de Israel, como diz o livro de Hebreus, eram apenas figuras do verdadeiro que acontece no céu. E lá no livro de Hebreus nós vemos que o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo como sangue alheio. Por quê? Porque ele entrava com sangue de animais, ele não oferecia o seu sangue. Jesus, diz o texto de Hebreus, ele entrou em um santuário não feito por mãos humanas, mas o próprio santuário celestial para oferecer o seu sangue. Não era um sangue alheio, ele entrou de uma vez por todas para resolver o problema do pecado. Por quê? Existe um santuário no céu, onde Jesus Cristo trabalha como o seu intercessor e o meu também. Ninguém mais, biblicamente falando, pode ser o nosso intercessor. Não pode ser o pastor, não pode ser algum familiar, não pode ser os santos, não pode ser Moisés, não pode ser outros personagens da Bíblia, não pode ser a Virgem Maria. Entenda que a Virgem Maria teve um papel muito importante na história, mas biblicamente falando, não existe nenhuma referência ao trabalho dela como intercessora por mim ou por você, em lugar nenhum. Você pode procurar, fique à vontade para fazer isso, para aprofundar o seu estudo. E você vai encontrar que existe apenas um intercessor, Jesus Cristo, o justo. É Ele, a respeito de quem João fala lá em uma das suas cartas, Ele é o nosso advogado, é Ele quem nos representa. Agora, olhando para a história, talvez você consiga compreender um pouquinho melhor o tamanho da influência desse poder, desta ponta pequena, representada pelo Império Romano em sua fase papal. O que ao longo da história este poder, este sistema fez e que não deveria? Assumiu um lugar que pertence única e exclusivamente ao nosso intercessor, que é Jesus Cristo. Porque com o passar dos anos foi estabelecido que através da igreja e da sua liderança, do seu representante maior, nós poderíamos ter acesso ao perdão de Deus. Mas, meu amigo, minha amiga, isso não é possível. Só Jesus perdoa os pecados. O pastor não perdoa, o sacerdote não perdoa, o bispo não perdoa, o padre não perdoa, nem o papa perdoa. Nós não podemos perdoar pecados. Só Jesus é capaz de fazer isso. Mas quando este sistema religioso e político assumiu esta prerrogativa e passou a conceder perdão, a receber confissões e passar a transmitir o perdão e a purificação que pertence a Deus e a Jesus através do seu ministério, o que esse poder estava fazendo nada mais nada menos era lançar o serviço do santuário por terra.
não no santuário de Moisés, que já não existia, não no trabalho que Antíoco Epifânio fez de profanação, não era esse o símbolo aqui. O símbolo aqui deveria surgir muito depois, através deste império que assumiu proporções mundiais e que oprimiu as pessoas que buscaram viver de acordo com a palavra por mais de 1000 anos. Dentro desse contexto, um dos anjos pergunta para o outro na visão, para os versículos 13 e 14. Até quanto tempo vai durar isso daí? E quanto tempo o santuário e o exército serão entregues a fim de serem pisados? E o anjo respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós vamos ler só mais este versículo aqui hoje, e nós vamos continuar esse estudo na semana que vem, porque aqui nós precisamos fazer um parêntese muito importante também. Essa expressão tarde e manhã, ela aparece lá no início da Bíblia. Se você abrir aí no livro do Gênesis, você vai encontrar na semana da criação a repetição dessa expressão. Houve tarde e manhã no dia primeiro, houve tarde e manhã no dia segundo, no terceiro, e por aí vai até o 7º dia. É uma expressão que não divide o dia em dois, mas que unifica a parte escura e a parte clara para representar um único dia. Então, uma tarde e uma manhã, nada mais, nada menos significa um dia. Normalmente, esse dia deve ser interpretado como sendo um dia literal de 24 horas. Só que aqui nós temos um período muito grande, são 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, 2.300 dias proféticos. Isso é um período muito grande. Se nós fôssemos transferir isso para um período literal, não haveria como encaixarmos isso na história. Não dariam muitos anos, talvez nem uma década, aproximadamente uns 6 anos. Não teria como encaixar o tamanho da atuação deste poder, deste sistema político e religioso. Então, aqui nós precisamos olhar para outros textos da Bíblia para poder entender o que significa essa expressão ou esses dias proféticos. E aí nós temos algumas evidências que nos ajudam a entender um pouquinho melhor isso. Nós vamos ler um texto no livro de Números, se você quiser acompanhar aí. Números, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 32 em diante. Preste atenção no que estava acontecendo aqui, Números 14, a partir do 32. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. É Deus falando com o povo de Israel, o seu povo. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos. E eles levarão sobre si as vossas infidelidades ou as consequências delas, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Guarda essa informação aí, e nós vamos ler agora o livro de Ezequiel, no capítulo 4. Não vamos ler todo o capítulo, evidentemente, mas pelo menos um versículo aqui sim. Ezequiel capítulo 4, versículo 7. Aqui diz o seguinte. Aliás, vamos ler do 5 ao 7. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela, o que vai vir na sequência aí do capítulo. O que esses dois textos nos ajudam a compreender? Dentro de um contexto profético e simbólico, um dia profético, ele não tem apenas 24 horas, mas um dia profético, ele representa 1 ano literal. É isso que nós vimos tanto no livro de Números quanto no livro de Ezequiel.
é o que alguns teólogos chamam de um princípio dia-ano, onde um dia profético significa um ano literal. Quando é que nós aplicamos esse princípio? E isso também é importante. Não é em qualquer momento em que aparece essa expressão. Lá no relato da criação, por exemplo, nós não entendemos que aquele período representa vários anos cada dia, ou um dia representando um ano que seja literal. Nós não compreendemos dessa maneira. Porque é que em alguns momentos nós aplicamos esse princípio e em outros não. Então veja, existem algumas características, algumas condições. Em primeiro lugar, o texto precisa ser claramente profético. No caso de Números, Deus estava dando uma profecia, que somente depois de 40 anos o povo iria conquistar a terra prometida. Em Ezequiel, o contexto também era profético. O profeta estava vivendo a mensagem literalmente, simbolizando o que iria acontecer. Então esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, nós precisamos analisar a questão simbólica também. Por quê? E aqui entra o maior de todos os diferenciais. Nem todas as profecias, mesmo contendo símbolos, nós lemos lá no capítulo 4, a loucura do rei Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, nós não entendemos que aquele tempo que ele ficou fora de si fossem milhares de anos literais ou um tempo profético. Por quê? Justamente por conta da linguagem simbólica. Perceba o que aconteceu lá em Números. 12 espias foram enviados para a terra de Canaã e 40 dias eles ficaram espiando a terra. Quando eles voltaram e fizeram o seu discurso pessimista e negativo, Deus traz essa profecia. E ele diz que cada dia que eles gastaram espionando a terra iria simbolizar um ano literal. Por que isso aconteceu? Porque naquele momento, aqueles 12 espias, eles representaram toda uma geração do povo de Israel. Eles não eram apenas 12 espias representando 12 espias, eles eram 12 pessoas que representavam mais de 1 milhão, que era o povo de Israel. Nesse contexto, onde uma entidade menor, ou seja, os 12 espias, representam uma entidade maior, ou seja, todo o povo de Israel, o tempo nessa profecia ele também é simbólico. Então, um dia espiando a terra significa um ano literal no deserto. Vamos fazer esse teste em Ezequiel? Ezequiel, que estava vivendo essa mensagem, ele precisou ficar deitado sobre um dos seus lados por mais de 300 dias literais. Ele era uma entidade menor que representava quem? Nós lemos ali. 390 dias ele representou todo o povo de Israel, o reino do norte. Depois ele fica 40 dias sobre o outro lado, representando todo o povo de Judá, o reino do sul. Então, uma entidade menor. O profeta Ezequiel estava representando uma entidade maior, o povo de Israel e depois o povo de Judá. Nesse contexto, um dia que ele ficou deitado sobre o seu lado simbolizava ou representava um ano literal. Contexto simbólico, uma entidade menor representando uma entidade maior. Vamos tentar olhar agora para o livro de Daniel e aqui nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Nabucodonosor no capítulo 4. O contexto era profético? Era profético. Era simbólico? Sim, havia uma árvore enorme que cobria toda a terra. Por que é então que aqueles 7 templos descritos ali não são um período profético? Dá para a gente entender e não aplicar o princípio de ano pelo seguinte: o símbolo que era representado por aquela árvore não representava algo maior. O símbolo era o próprio Nabucodonosor. Perceba a diferença. A árvore que era um símbolo para Nabucodonosor não representava nenhuma entidade maior, não representava a Babilônia, não representava o povo de Deus, não representava muitas nações. Era um símbolo exclusivamente para o rei Nabucodonosor, não representava nada maior. Não é possível usar o princípio de ano. Quer ver outro exemplo? Livro do Apocalipse, no capítulo 20, há um período ali de 1000 anos, o chamado milênio. Por que é que nós compreendemos que esse período é literal e não profético? Porque a entidade descrita ali que está presa, ela não representa algo maior, é um símbolo do próprio inimigo. O dragão, Satanás, o diabo, ele não está representando nada maior, é um símbolo dele mesmo. Então não há como aplicar este princípio. Agora, existem profecias como esta, Daniel capítulo 8, versículo 14, onde existe sim uma entidade menor,
representado por este chifre pequeno. E ele estava representando um poder muito maior, um sistema político e religioso, que era muito mais do que uma ponta pequena que sai de um dos 4 ventos do céu. Nesse contexto, cada um dos 2.300 dias proféticos representa um ano literal. E aqui nós temos a maior profecia da Bíblia. São 2.300 anos literais. Você quer saber quando é que começa e quando é que termina essa profecia? Existe o dia, o mês e o ano, que começa, aliás, e que termina também. Você quer saber a resposta para essa pergunta? Você vai precisar acompanhar o nosso próximo estudo. A partir do capítulo 9, nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta. E a Bíblia vai nos mostrar o dia, o mês e o ano em que essa profecia começou a se cumprir, e o dia, o mês e o ano que ela deveria terminar de se cumprir, o santuário seria então purificado. Você quer compreender o que significa tudo isso? Não deixe de acompanhar o nosso próximo encontro. Se você puder estar presencialmente aqui em Cachoeira do Sul, faça isso. Você pode tirar as suas dúvidas de forma simultânea. Lembrando que nós nos reunimos aos domingos, às 18 horas, na Rua Virgílio de Abreu, 1634. Se você não puder, você pode, claro, interagir aí no vídeo, na transmissão, deixar o seu comentário, deixar a sua dúvida também, e nós vamos entrar em contato para lhe ajudar no que pudermos. Mas não deixe de participar do nosso próximo estudo, pois nós vamos juntos responder a essa pergunta sobre a maior profecia de toda a Bíblia. Podemos fazer uma oração neste momento para agradecermos a Deus o privilégio que tivemos de estudar a sua palavra nestes momentos que passamos juntos? Feche seus olhos aí, eu gostaria de orar com você e por sua família também. Santo Deus, soberano Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudá-la e de compreender que o Senhor não perdeu o controle da história. Tudo aquilo que o Senhor revelou tem se cumprido nos mínimos detalhes. Nós vimos hoje alguns símbolos, ó Pai, alguns animais que representavam outros reinos. E nós vimos também a atuação de uma ponta pequena, mas que cresceu, se desenvolveu e alcançou proporções gigantescas, espirituais, religiosas e políticas para oprimir o teu povo. Mas nós entendemos que esse poder não iria governar para sempre e que chegaria um momento em que o teu santuário, não aquele que os homens construíram, mas aquele que está nos céus, seria assim purificado. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a tua palavra a cada dia e que o Senhor, através de Cristo Jesus, seja o nosso intercessor para nos perdoar, para nos restaurar e abençoar a nossa família, a família de cada um daqueles que estão acompanhando também este estudo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, que Deus nos abençoe e, se Deus permitir, nós estaremos juntos na próxima semana para continuarmos de onde paramos esse estudo. Eu sei que você está curioso para saber quando é que começa e quando é que termina essa profecia. Então não deixe de participar do próximo estudo. Será uma honra, um privilégio estarmos juntos aprendendo com a palavra do Senhor. Que Deus o abençoe e tenhamos todos uma boa semana.